Olá pessoal, bem-vindo ao canal Supercrédito, o seu canal informativo. Pessoal, vou trazer notícias aqui para você sobre o auxílio emergencial. Tem duas notícias que eu vou trazer aqui do portal UOL Economia, que vai trazer bastante novidades para você e novidades positivas. Vamos entender aqui junto no canal Supercrédito. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Dê seu like, coloque seu comentário. Maia diz botar pauta da MP do auxílio emergencial de base continuar com obstrução. E também temos outra informação: auxílio bloqueado. O governo diz que leva a DPU para contestar negatividade. Vou trazer essas informações aqui para você. Se liga aqui no nosso canal. Como eu falei, Maia diz poder pautar MP do auxílio emergencial de base continuar com obstrução. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM-RJ, disse ter uma alternativa a colocar para votação no plenário da Casa a medida provisória 1000/2020, que prorroga o auxílio emergencial com o valor reduzido de R$ 300, se a base do governo não parar de obstruir as votações. A votação dessa MP é uma pedida da oposição na tentativa de reverter o valor da ajuda para os R$ 600 original. O texto já tem força de lei, mas precisa ser apresentada pelo Congresso Nacional até 120 dias para não perder a validade. Vamos entender tudo isso aqui no nosso canal. Poder pautar MP do auxílio emergencial se base continuar obstrução. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, DEM-RJ, imagem, Adriano Machado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DEM-RJ, disse ser uma alternativa colocar para votação no plenário da Casa a medida provisória 1000/2020, que prorroga o auxílio emergencial com valor reduzido de R$ 300, se a base do governo não parar de obstruir as votações. A votação dessa MP é um pedido da oposição na tentativa de reverter o valor da ajuda para os R$ 600 originais. O texto já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. O governo não tem pressa para aprovar essa medida provisória, porque pretende estender o auxílio emergencial de R$ 300 somente até dezembro deste ano e não quer sofrer pressão para que o valor seja aumentado. Dentro do governo há quem defenda, inclusive, que se deixe a MP perder a validade sem ser apreciada, pois já terá cumprido sua função. A pauta da Câmara está travada, sem que ocorram votações de propostas. De um lado, a oposição obstrui os trabalhos desde o início do mês por querer a votação da MP do auxílio. Por outro, partidos da base do governo fazem obstrução por não chegarem a um acordo perante o comando e a divisão de assentos da Comissão Mista de Orçamento. Partidos do Centrão, como PP, PL, PSD, Prus e Avante, querem mais espaço no colegiado responsável por analisar o orçamento de 2021 após mudanças nos blocos partidários envolvidos. Davi Alcolumbre afirmou ainda buscar um entendimento para a situação. Contudo, uma solução só deverá sair na semana que vem em uma perspectiva otimista. Pode ser uma alternativa pautar a MP do auxílio, se a base do governo continuar obstruindo. Tudo depende do que pretendemos pautar daqui para frente. Acho que as medidas provisórias devem ter mais interesse da base do que da oposição. A maioria delas, pelo menos,
Seria importante, até porque quando chegar na hora de votar as emendas constitucionais, o governo vai precisar de 308 votos. Acho que a gente precisa de um ambiente de menos conflito para conseguir 308 votos em matérias dificílimas, começando pela necessidade de regulamentação do teto de gastos, declarou hoje Rodrigo Maia. Nesta terça, 27, mais uma vez, a sessão do plenário da Câmara foi encerrada sem que projetos e medidas provisórias à espera de uma análise fossem deliberadas. A próxima sessão da Casa está prevista agora somente para terça-feira, 3 que vem. Ao chegar à Câmara, antes da sessão, ao ser questionado sobre a possibilidade de fazer andar as votações, Rodrigo Maia afirmou não saber por não ser o responsável pelas obstruções e disse que as ações para atrasar análises e votações de acordo com o que o regimento interno permite são um direito dos parlamentares. No entanto, cobrou mais interesse do governo em pautas que considera relevantes para o próprio executivo. Espero que, quando tivermos que votar a PEC emergencial, a reforma tributária, que o governo tenha mais interesse e a própria base tire a obstrução da pauta da Câmara, disse. Ao seu ver, para se aprovar a PEC emergencial, o recesso de janeiro deve ser suspenso. Não tem outro caminho, falou. Questionado sobre fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que acordos políticos estão atrasando privatizações, Maia falou que ele deve resolver primeiro sua base antes de criticar outros parlamentares ou partidos. Quanto às disputas na Comissão Mista de Orçamento, Maia falou que se deve seguir acordo firmado em fevereiro por cerca de 15 partidos, que vem sendo contestado por parte dos próprios parlamentares do Centrão. Se o acordo não está sendo cumprido e a comissão não funcionar, é problema do governo, avaliou. Se a comissão realmente não conseguir trabalhar, os temas que seriam analisados no colegiado podem ser levados diretamente ao plenário, informou. Maia também disse que negocia com partidos a retomada gradual de comissões permanentes e do Conselho de Ética. A intenção é tentar votar alguma autorização para esse retorno semana que vem. Indagado sobre eventual mudança geral da Constituição, o assunto voltou à tona ontem após ideia do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PPPR, de se fazer plebiscito sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Maia criticou ações neste sentido. Temos uma Constituição que foi construída num processo de redemocratização, sem violência. Foi um marco do fim do regime militar do Brasil, o ponto de início verdadeiro da nossa democracia, depois com as eleições de 1989, afirmou. Nosso papel não é, só porque existem problemas no ponto A ou B, fazer uma ruptura constitucional. Nosso papel é continuar votando reformas e modernizando o texto constitucional. Agora vou trazer notícias sobre, entendeu, o auxílio emergencial. Quem teve o seu auxílio emergencial bloqueado pode contestar esse bloqueio. Se teve o auxílio emergencial suspenso, pode contestar uma matéria completa, passo a passo, como você vai fazer. Se liga aqui no canal. Auxílio bloqueado? Governo diz o que levar a DPU para contestar negativa. Quem teve o auxílio emergencial negado, bloqueado ou cancelado pode contestar a decisão por meio da DPU, Defensoria Pública da União. O governo divulgou ontem uma lista detalhada de quais documentos são necessários para a contestação. A lista varia dependendo do caso. O serviço prestado pela DPU está disponível apenas para quem mora em regiões atendidas por uma das 70 unidades do órgão. A DPU está presente em todas as capitais e mais 43 municípios. Como o auxílio emergencial é um programa do governo federal, as defensorias públicas estaduais não podem atuar. Confira a lista de unidades e endereços da DPU aqui. Desde junho, a DPU atua em parceria com o governo para agilizar as contestações e revisões. O órgão recebeu acesso direto a sistemas e bancos de dados. Isso permite que a revisão seja feita sem precisar pagar um advogado particular ou entrar com um processo judicial. Segundo a DPU, a lista divulgada ontem consolida procedimentos que já vinham sendo adotados. Documento varia conforme a mensagem que a pessoa recebe. A lista de documentos necessários depende do motivo que levou o governo a negar, bloquear ou cancelar o auxílio. O motivo aparece quando a pessoa acessa a conta pelo site do auxílio emergencial,
pelo site da DataPrev ou pelo aplicativo do auxílio, disponível para Android ou iOS. Quem teve o cadastro negado pelo motivo de supostamente possuir emprego com carteira assinada, por exemplo, pode levar como documento para a contestação a carteira de trabalho registrando o final do vínculo de emprego ou um print da tela do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que comprove a ausência de salário nos últimos 3 meses. No caso de pessoas com indício de falecimento ou que estão registradas como mortas em algum banco de dados, o trabalhador pode anexar um vídeo ou fotografia para comprovar que está vivo. Como verificar a lista de documentos? A lista de documentos completa está neste link. Cada mensagem tem uma lista específica de documentos que podem ser usados na contestação via DPU. Se você teve o auxílio emergencial de R$ 600 negado, consulte a tabela do anexo I. Se teve o auxílio bloqueado ou cancelado, seu caso deve estar descrito no anexo 2º. Se teve o auxílio extensão residual, de R$ 300 negado, veja a tabela do anexo 3º. Você pode encontrar mais facilmente o seu caso digitando a mensagem na caixa de busca do seu navegador, da seguinte maneira. Abra o link da portaria. Se estiver no computador, digite Ctrl+F. Se estiver no celular, acesse as configurações do navegador no canto direito, em cima, e selecione Buscar ou Encontrar na página. Digite a mensagem exibida pelo site ou aplicativo do auxílio como motivo da negativa. Certifique-se que está no anexo certo. Pode haver mensagens iguais ou muito parecidas para situações diferentes. Confira abaixo as principais mensagens que aparecem para quem teve o auxílio emergencial ou o auxílio extensão, R$ 300 negado, inelegibilidade. Recebe benefício previdenciário ou assistencial. É servidor público, possui renda formal como agente público, é agente público estadual, distrital ou municipal. É servidor público militar. Recebe seguro-desemprego ou seguro-defeso. Possui emprego formal. Com vínculo de emprego intermitente ativo. Menor de 18 anos. Com registro de falecimento. É político eleito. Recebeu renda acima de R$ 28.559,70 em 2018. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no imposto de renda relativo ao ano de 2019, ou era dependente de alguém nesta situação. Recebeu, em 2019, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma anual foi superior a R$ 40.000, ou era dependente de alguém nesta situação. Tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300.000, ou era dependente de alguém nesta situação. Identificado pela Polícia Federal como residente no exterior. Está preso em regime fechado. Está preso e não há informação do regime de cumprimento da pena. Possui benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, bem. As mensagens a seguir estão entre as que aparecem para quem teve o auxílio bloqueado ou cancelado. Falecimento. Estar preso em regime fechado. Recebimento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, bem, seguro-desemprego ou seguro-defeso. Ser residente no exterior. Possuir domicílio fiscal no exterior. Recebimento de benefício previdenciário ou assistencial. Ser político, eleito, em 2016 ou 2018. Ser candidato nas eleições de 2020 com patrimônio incompatível com a renda permitida para o recebimento do auxílio emergencial. Possuir emprego formal. Ser do sexo masculino e não tem direito a 2 cotas do auxílio emergencial. Possuir menos de 18 anos, exceto mães adolescentes. Recebimento de rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no imposto de renda relativo ao ano de 2018.
Possuir CPF em situação irregular. Divergência de titularidade do CPF. Ser agente ou servidor público na ativa, aposentado ou pensionista. Ser servidor, a pública, a na ativa, aposentado ou pensionista, vinculado às Forças Armadas. Ser proprietário de embarcações de alto valor. Ser sócio de empresa ativa com mais de 5 empregados. Ser sócio, a de empresa com 2 ou mais empregados. Ter realizado doação superior a R$ 10.000 nas eleições de 2018. Possuir veículo com valor acima de R$ 60.000. Pessoas diversas formas, em tese, de contestar a negativa do auxílio. O aplicativo, eventualmente, oferece uma possibilidade de contestar. Já havia pessoas entrando com processos judiciais e agora temos também essa porta de entrada via Defensoria Pública da União. Mas as pessoas desesperadas atrás de dinheiro no momento de grave crise, elas estão atirando para todos os lados, né? E não estão vendo a solução aparecer. Como que essa nova iniciativa pode dar alguma resposta a essas pessoas? Sim, justamente. É um programa que está em construção, evidentemente, embora tenha iniciado em abril, mas a gente vê cada vez mais portas se abrindo, ideias surgindo. Ontem, o próprio ministro da Cidadania anunciou que eles vão lançar uma plataforma de contestação para as pessoas, para o cidadão, ele diretamente contestar. Eu não sei, claro, quais são os detalhes, mas eles vão dar mais essa porta também. A perspectiva com o lançamento dessa plataforma pela Defensoria Pública da União é que a gente possa se somar na análise, verificar alguns documentos e, com isso, a depender de documentos, não são muitas hipóteses, mas são várias hipóteses, a gente conseguiria, então, quase que uma implantação automática do benefício, ou seja, o benefício em questão de dias conseguiria ser liberada, mas deixando bastante claro, e isso eu tenho que deixar com muita clareza. A Defensoria Pública da União está presente em cerca de 70 cidades no Brasil, atendendo unicamente aquela cidade e algumas cidades na região, a depender da circunscrição da Justiça Federal ao qual a unidade está vinculada. A gente não está em todo o Brasil, nós somos uma instituição bastante pequena, somos 640 defensores em todo o Brasil e nem todos atuam na temática do auxílio emergencial. Até respondendo a pergunta que tu me fizeste, são cerca de 400 defensores, mais ou menos, que atuam, que são os defensores que atuam em primeira instância, que são eles então, que têm atribuição para tratar, inclusive, do auxílio emergencial, e nem todos eles têm atribuição para tratar de auxílio emergencial. Temos defensores que são ligados unicamente à área criminal, temos defensores que são ligados unicamente à área previdenciária, alguns lugares houve essa quebra de especialidade, enfim, vai depender da unidade. Então, não são todos defensores. E isso leva a que a gente tenha uma capacidade operacional limitada. Eu friso bastante isso de que nós não nos tornamos uma porta de entrada do Ministério para que as pessoas não achem que elas obrigatoriamente tenham que buscar a defensoria para contestar. Nós temos uma capacidade, nós temos um público-alvo, que é um público hipossuficiente, e nós temos uma capacidade de absorção da demanda. Então, muito embora o procedimento seja muito rápido, pode acontecer alguma demora pelo fato de que a gente não consegue atender os milhares de pedidos de assistência que chegam diariamente para a Defensoria, e também não temos a pretensão de atender os milhões de indeferimentos que foram entendidos pela DataPrev, né? Então, existe sim uma possibilidade de uma solução muito mais rápida que uma ação judicial, com certeza, mas também temos essa questão da nossa capacidade de absorção de demanda, que é a nossa principal dilema agora nesse momento. O cadastramento para o auxílio emergencial, ele começou em 7 de abril, por meio do aplicativo. Isso. E tem muitas pessoas que se cadastraram naquela data e que até hoje não conseguiram, embora elas tenham direito, por falhas de análise de cadastro, às vezes cadastros desatualizados. E agora, quase 3 meses depois, quando o governo oferece essa nova porta de entrada via DPU, as pessoas estão todas tentando descobrir como entrar via DPU, embora muitas delas não vão ter acesso à DPU, como o senhor próprio esclareceu, porque não está disponível em todas as cidades. Então, qual a orientação para quem ainda não conseguiu o seu auxílio, mas que também não tem acesso à DPU no seu município? Sim. Pondero mais uma vez, né, que o benefício ele é um programa do governo federal,
Então, essas questões, elas têm que ser, assim, a defensoria não pode ser entendida como a responsável por eventuais demoras e outras questões no auxílio emergencial. É um programa da União, do governo, e a gente, então, tenta auxiliar as pessoas e conseguimos, então, essa porta de entrada nossa com o Ministério para tentar solucionar para as pessoas que estão abrangidas ordinariamente pelo nosso trabalho. Nos locais em que não estão abrangidos pela Defensoria Pública da União, ainda tem a possibilidade, então, como eu falei, de buscar a Justiça Federal mais próxima da sua residência e fazer uma termação, que é ingressar com uma ação judicial sem advogado, é gratuito, não precisa de advogado, ou É até mesmo... recomendado isso, doutor? Desculpe interromper, mas a gente Aham. sabe que a Justiça Federal, os juizados, permitem ingressar com uma ação sem advogado, mas é recomendado a pessoa tentar entrar com um processo sem ter, às vezes, o conhecimento jurídico mínimo necessário para isso? Sim, como é uma questão bastante simples, claro que eu não posso me imiscuir na autonomia da vontade da pessoa, né, assim, a gente só pode fazer uma análise eu só posso fazer uma análise jurídica nos casos que me são apresentados enquanto defensor público federal. Mas como são questões bastante simples, de mero cadastro, não me parece que seja uma questão que que vai ter uma dificuldade da pessoa de acesso à justiça, porque a pessoa não tem advogado. Até porque pela legislação, quando a causa é mais complexa, sequer pode o juizado especial processá-la. Ele tem que mandar para o juizado comum, e aí sim vai precisar de advogado. E claro, no mundo ideal, a pessoa pode então buscar um advogado. Eu sei que pagamento de advogado não está no orçamento das pessoas neste momento, mas eventualmente, se conseguir uma advocacia para bono na sua cidade, OAB, ou fornecer esse tipo de serviço, buscar esse tipo de serviço no seu local. Infelizmente, a defensoria não está disponível em todos os lugares. Eu gostaria de ter uma solução boa, fácil, rápida, indicada para isso, mas indicamos apenas os paliativos que existem nos locais e que a defensoria, infelizmente, não está instalada. E também o Ministério anunciou ontem o lançamento, eu realmente não tenho esse dado porque é um dado do Ministério isso, né? Vai lançar uma plataforma para que seja feita uma contestação administrativa também pelo próprio cidadão, em uma plataforma a ser lançada muito em breve no site do Ministério da Cidadania. Mais detalhes aí o Ministério pode fornecer. Doutor, para quem tem acesso à Defensoria Pública da União, Hum. o que ela deve fazer? Deve ir até a sede? Eu já sei que não, mas acho que é importante frisar isso. E os documentos também que ela deve já preparar para tentar tornar esse processo o mais ágil possível. Claro. A gente pede veementemente que a pessoa não compareça à unidade da Defensoria Pública da União, a menos que ela seja solicitada a fazê-lo. Existem unidades que estão abertas, mas elas são as exceções. A grande maioria das nossas unidades estão fechadas com atendimento remoto. Os defensores estão trabalhando bastante, mas estão trabalhando de casa. Então, o que a gente recomenda, então, é que a pessoa acesse o nosso site, que é www.dpu-de-defensoria-publica-da-união.def-de-defensoria.br. Lá vão ter os nossos telefones, vão ter os nossos e-mails e também tem formulário, algumas têm disponível um formulário de assistência jurídica. Eu, pessoalmente, recomendo que seja telefonado para a unidade, até para saber o que a gente precisa. Nós recebemos muito e-mail, às vezes, das pessoas pedindo assistência, e os e-mails são muito lacônicos, não tem aquelas informações que para a gente é essencial para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, acho muito importante telefonar para a unidade. Nesses primeiros dias, certamente vai ter alguma disponibilidade de telefone, é natural, é razoável, mas a pessoa vai conseguir entrar em contato conosco e ali ela pergunta para o atendente o que ela precisa apresentar, a documentação, mas geralmente são os documentos de identificação básicos, clássicos, até a do indeferimento, e os documentos que a pessoa tem é que ela saiba que vão infirmar aquele indeferimento. E nos formulários que algumas unidades já têm disponíveis online, nesses formulários, eles são bem guiados, eles são bem assim, passo a passo, e ali já vão estar solicitados alguns documentos essenciais que precisamos. Eventualmente, quando isso for para um defensor, o defensor, se ele precisar de mais alguma informação, ele vai solicitar para a pessoa, para que a pessoa providencie essa informação. Mas tudo isso vai ser virtualizado, a menos que o defensor solicite que a pessoa compareça para apresentar alguma documentação. Mas vai ser um caso muito específico e, na verdade, acredito que nem vai acontecer. A grande parte dos atendimentos vão ser todos telepresenciais. E também friso que pode acontecer também uma pequena fila de espera para que seja, de fato, criado um processo e mandado para o defensor por conta da grandiosíssima demanda que nós estamos tendo. Acredito que seja uma demanda sem precedentes que nós estejamos tendo dentro da Defensoria Pública da União. Sim. Você comentou dos formulários, e isso é um ponto que me preocupa um pouco. A gente acompanha grupos de redes sociais, pessoas organizadas para tentar contestar a negativa do auxílio. E muitas vezes circula nesses grupos formulários e
seriam da Defensoria Pública da União, de alguma sede específica. Uhum. E confesso que às vezes eu mesmo tive dificuldade em checar se aquele formulário é de fato da DPU ou se pode ser um golpe. Que Uhum. orientação o senhor dá para que as pessoas não caiam em golpes e forneçam os dados de forma errada para qualquer um? Relevantíssima essa tua colocação, de fato. É, o formulário, então, ele tem que ter duas fontes específicas. A pessoa tem que conseguir aquele link no site da Defensoria Pública da União. Lá vai estar a unidade de São Paulo. Dando exemplo, né? Formulário de assistência jurídica, ela clica aquele formulário que abre, é o formulário da Defensoria. Eles estão, às vezes, em algumas plataformas diferentes, a depender da unidade. Alguns estão dentro do site da Defensoria, outros estão em Google Docs e pode ter até alguma outra plataforma. Mas eles são extraídos diretamente do nosso site. Ou então, de um e-mail encaminhado pela própria unidade da Defensoria Pública da União, ou seja, de modo geral, que a pessoa saiba que a fonte daquele formulário seja confiável, que ela não clique em links que venham de WhatsApp ou de e-mails que elas não conheçam, que elas confirmem, então, que elas acessaram esse formulário por meio do nosso site, ou então por meio ou através de um e-mail que tenha sido encaminhado pela unidade da Defensoria Pública da União. Que elas sejam bastante precavidas a esse respeito e não cliquem em links de WhatsApp ou outra fonte que não seja diretamente da própria Defensoria Pública da União. Mas eu te falo, eu sou bastante crítico a isso de ser cada unidade ter um formulário num ambiente, numa ferramenta diferente. Assim, eu sou bastante crítico a isso. Mas como assim, cada uma tem a sua compreensão daquilo que precisa estar no processo, né? Isso é uma coisa uniformizada pelo fato de que nós temos independência, cada defensor, acaba que tem essas pequenas discrepâncias. Uhum. Mais uma dúvida também que aparece bastante Claro. nos grupos. Pessoas que não moram em uma cidade que tem atendimento da DPU, mas que estão preenchendo formulários de cidades que têm sede da DPU e aguardando uma resposta. Elas podem aguardar uma resposta positiva ou isso provavelmente vai ser negado por elas não morarem naquela cidade? Certamente vai ser negado por elas não morarem naquela cidade. O que elas estão fazendo é postergar uma negativa que elas já estão tendo de antemão. Tem algumas situações bem específicas de pedidos que estão sendo negados há algum tempo e que é claramente um erro de sistemas do governo, um erro em sistemas do governo. Para mencionar duas aqui, muitas pessoas que trabalharam no poder público em anos anteriores e que o governo continua consultando a RAIS com base no ano de 2018, com pessoas que já se desligaram do serviço público, mas que para o governo elas ainda trabalham no serviço público. E outra situação também bem específica, pessoas que se candidataram nas últimas eleições, não foram eleitas, nunca assumiram o mandato, mas ainda assim aparece no sistema que elas exercem mandato eletivo. São só dois exemplos de casos típicos de falhas nos bancos de dados do governo e que mesmo assim as pessoas ainda não conseguiram uma resposta rápida. As pessoas têm esperança de ter essa situação resolvida via processo administrativo com a DPU? Sim, essas são duas hipóteses que já estão previstas como viáveis de contestação administrativa, a depender, claro, da documentação que for apresentada. Especificamente em relação, por exemplo, aos servidores estaduais e municipais que foram assim detectados pela RAIS 2018, um dos documentos que é necessário que seja apresentado é a portaria ou qualquer outro ato que a pessoa tenha de exoneração, né? Que a pessoa tem, se a pessoa, claro, se ela tiver esse ato consigo ou se for fácil de obter no órgão de origem, a portaria que exonerou a pessoa daquele cargo. Com essa documentação e mais algum que eu não me recordo bem agora, a pessoa ela pode ter imediatamente liberado essa trava, caso tenha sido detectado. E a questão dos candidatos também que não foram eleitos, igualmente, tem alguns documentos que a gente juntando esses documentos, tendo em mãos esse documento, a gente consegue resolver rapidamente a situação dessas pessoas. Porque, sim, é uma compreensão mútua da Defensoria e do Ministério da Cidadania, que é uma questão fácil de ser resolvida porque é um mero erro de banco de dados. O que estava faltando para o Ministério da Cidadania era um respaldo maior para conseguir liberar o benefício a partir disso, mas aí a gente consegue esse respaldo trazendo essa documentação suplementar que está prevista na própria portaria que foi editada ontem, foi publicada ontem, com as hipóteses que vão admitir contestação. Certo. Eu sei que é complicado falar em tempo, quanto vai durar para as pessoas terem uma resposta,
mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque realmente tem muita gente desesperada atrás desse dinheiro. Tem Uhum. como dar uma expectativa para essas pessoas? Então, como eu falei, o acordo ele expressamente prevê que ele não vai impor um aumento na capacidade de atendimento da Defensoria Pública da União. Eu estou vendo as unidades da Defensoria Pública da União se dobrando como podem para atender o máximo de pessoas por dia que eles consigam atender, mas a análise é toda humana, então nós temos um limite operacional. Diferentemente da Prev, que conseguiu atender milhões de pedidos por fazer uma análise unicamente cadastral, a gente vai fazer uma análise humana. Isso tem um limite por si só. E cada unidade da Defensoria Pública da União tem uma capacidade própria, depender da sua divisão, da sua estruturação interna, número de defensores, número de servidores, né? Então isso varia bastante de local para local. Nós temos locais, por exemplo, que estão esperando 3 mil pedidos de e-mails para serem respondidos. Alguns vão ser respondidos, outros vão virar um processo de assistência. Assim, é uma demanda muito grande. Então é muito difícil te dar uma expectativa de tempo, porque isso vai variar de cidade para cidade, de unidade para unidade. Mas uma vez instaurado o procedimento, para ser bastante rápido. Assim, uma vez instaurado o procedimento, instruído de modo a atender os requisitos para contestação, é muito rápida essa resolução. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vou deixar o link, entendeu, de cada página para que você possa acessar e pegar todas as informações. E espero que esse vídeo tenha tirado todas as dúvidas e esclarecido vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Supercrédito. Aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, dê seu like, coloque seu comentário. Fique com Deus, tchau, tchau.